Oi, galerinha, vestibulando FAMERP, usuário Planeta Bio. Meu nome é Júlio, sou um dos criadores aqui do Planeta Bio. E vamos resolver então essa provinha do vestibular 2021, certo? Então tá bom, vamos lá então, questão 41. É uma questão relacionada a bioma, não é? Então tá bom. Trata-se de um bioma formado por uma vegetação rasteira, com árvores de porte médio amplamente dispersas. A temperatura é relativamente alta ao longo dos meses e as estações do ano são reguladas pelas precipitações, pelas chuvas. O solo é pobre em minerais essenciais e frequentemente rico em alumínio, né? Que é tóxico para muitas espécies de plantas. Além dessas características, o bioma descrito também apresenta o que? Bom, pelo andar da carruagem, né, gente? Ó, né, ele falou que é um bioma com vegetação rasteira, ou seja, praticamente plantas gramíneas, né? E com algumas árvores de médio porte, né? Ou seja, ele deve estar falando desse bioma aqui. Eu tenho certeza que você sabe qual é esse bioma. Qual é esse bioma? Nós temos aqui, ó, uma vegetação um pouco mais rasteira e algumas árvores, né, de médio porte, não é isso? O solo aqui ele é pobre em minerais essenciais. Basicamente, ele apresenta bastante alumínio e esse alumínio, inclusive, ele pode ser tóxico para as plantas. Se você estiver pensando no cerrado, você acertou! Isso mesmo, trata-se do cerrado, certo? E qual é a outra característica que o cerrado apresenta? Vamos ver então. Então, por exemplo, esse bioma também apresenta transbordamento periódico dos rios, né? Cheias, e os rios começam a transbordar, como por exemplo o Pantanal. Não, isso daqui tem mais a ver com o Pantanal, por exemplo, até mesmo com a floresta amazônica em alguns trechos, né? Alta umidade relativa do ar. Não, né? Quer dizer, essa alta umidade relativa do ar não é muito comum lá no Cerrado, né? Seria muito comum, por exemplo, nas florestas tropicais, na Mata Atlântica, na floresta amazônica, né? Plantas adaptadas à variação da maré, né? Quer dizer, seria uma planta tipo, ficaria no litoral, como por exemplo plantas do mangue ou as restingas. Não, né, gente? Não, é o cerrado, né? Subsolo compacto e seco. Não. Isso não caracteriza, por exemplo, o subsolo do cerrado. Mas o cerrado ele apresenta plantas adaptadas ao fogo, com casca grossa, né? Com suber, por exemplo, que faz o papel ali no tronco da árvore, né? Que faz o papel de isolamento térmico, por exemplo, raízes profundas, dentre outras características, né? Sim, então isso tem muito a ver com o cerrado, com a adaptação das espécies de planta do cerrado. Certo ou não? E questão 42, vamos lá, questão 42, pelo andar da carruagem, parece ser uma questão que aborda o tema classificação dos seres vivos, regra de nomenclatura, níveis taxonômicos, né? Vamos lá então, ó. Dieffenbachia seguine. Olha um nome científico aqui, é o nome científico, então, dando uma lembradinha, vocês sabem que nome científico refere-se ao que? A uma espécie. Então, isso é uma espécie, não é? Então, tá bom, mas continuando o texto aqui. Então, essa espécie é o nome científico de uma planta que pertence à família Araceae. Araceae. Toda vez que termina em ACAE, no caso dos vegetais, né, essa terminação ACAE realmente refere-se a uma família, né? Diz a regra de nomenclatura, toda vez que terminar em A, C, AI, é um indicativo, essa terminação é um indicativo de família do grupo dos vegetais, né? Se terminasse em IDAI, ID, né? IDAI, seria uma família do grupo dos animais, né? Mas terminou em ACAI, é a família do grupo dos vegetais, né? Diz ainda que essa planta é popularmente conhecida como comigo ninguém pode,
A ningubá, ou bananeira d'água, sendo muito cultivada como planta ornamental em todo o Brasil. Ela contém princípios ativos tóxicos, que estão principalmente nas folhas, no caule e em menor concentração nas flores e frutos. Uma pessoa que mastigue parte da folha ou do caule pode ter vômitos, náuseas, problemas respiratórios graves, entre outras complicações, podendo até chegar à morte. Ou seja, uma planta venenosa, hein? Comigo ninguém pode mesmo. Assinale a alternativa que indica em ordem decrescente de hierarquia os níveis taxonômicos da planta descrita. Bom, antes de mais nada, quais são os níveis taxonômicos existentes? São esses aqui, não é isso? Então você tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Como ele falou em ordem decrescente, a gente tem que começar pelo maior ou pelos maiores níveis taxonômicos até chegar na espécie. A espécie é o último. A espécie é o último? A espécie é o último, né? Então, tá bom. Ó. Então, o último nome citado, o primeiro nome citado aqui, ó, já é o nome de uma espécie, não é isso? O nome científico refere-se a uma espécie, né? Então, quando ele está falando aqui, ó, né, dessa espécie, é o último nível taxonômico aí que nós temos que indicar, né? Então, certo? Então, tá bom. Então, olhando as alternativas, né, a gente poderia pensar que poderia ser, por exemplo, aqui ou a alternativa A, né, por exemplo, ou a alternativa C, por exemplo, né? Então, tá bom. Tá, então aqui eu já posso tirar, por exemplo, aqui a alternativa B, ó, né? Já posso excluir também aqui, por exemplo, a alternativa D. E também já posso excluir, por exemplo, aqui a alternativa E, não é? Sobraram A e C, correto? Então, tá bom. Agora, A fala que é angiosperma, e a C fala como é gimnosperma. Você deve ter reparado aqui que ele disse que a planta contém flores e frutos. Opa, então ela é uma angiosperma. Certo? Então, se ela é uma angiosperma, melhor alternativa a se marcar é, de fato, a alternativa A. Não é verdade? Tá? Se você pegar aqui a alternativa A, tem a angiosperma. O que é angiosperma aqui? Seria um filo, né? Então, por exemplo, assim, se fosse relacionar cada nome à sua unidade taxonômica, filo das angiospermas. Arace, família, né? Dieffenbachia, só Dieffenbachia, né? É o gênero, olha lá, é o gênero da planta aí, da Comigo Ninguém Pode. E ela é dessa espécie, Dieffenbachia seguini, né? Então, em ordem decrescente, né? Do maior para o menor, alternativa A, correto? E vamos lá de questão 43, né? Diz aqui a 43, a habilidade de alguns micro-organismos em sintetizar ácido lático é explorado pela indústria alimentícia com o objetivo de produzir, por exemplo, iogurtes, queijos e coalhadas. Durante a produção desses alimentos, a participação das... Ah, será que você vai lembrar disso daqui? Bom, primeiro, esse micro-organismo que é capaz de sintetizar ácido lático é o lactobacilo. São bactérias, não é? São bactérias, é o lactobacilo. O que o lactobacilo faz? Basicamente, ele faz a fermentação lática. Será que você lembra do processo de fermentação lática? Olha aí uma página do Planeta Bio, na parte lá de citologia, né? Abordando lá o citoplasma, o metabolismo energético, fermentação lática. E a fermentação lática, ela é um processo anaeróbio de produção de energia e normalmente, né, os organismos que fazem fermentação lática são bactérias como por exemplo o lactobacilo, né? Tá certo. Então, né, claro que a fermentação lática ela acontece em meio anaeróbio, né? E basicamente, né,
Está aqui toda a via metabólica lá na página do Planeta Bio descrita, né? Mas basicamente começo com a glicose ela é convertida, né, através da glicólise, que é um processo anaeróbio, em piruvato, e depois, posteriormente, o piruvato ele é transformado em lactato, que é o ácido lático. Todo esse processo aqui é realizado no interior das bactérias. E o lactato, o ácido lático, ele pode ser utilizado pela indústria para a fabricação, por exemplo, de iogurte, queijo, coalhada, leite fermentado e etc. Certo? Bom, então durante a produção desses alimentos, a participação de quem? De bactérias. Levedura não, levedura faz fermentação alcoólica, né? E as bactérias, como o lactobacilo, fermentação lática. Então daqui a gente já pode excluir, por exemplo, todos os itens aí que referem-se a leveduras, né? Tá, então será que é a alternativa C? C. Bactérias que realizam oxidação parcial da glicose no citosol em ambiente aeróbio. Aeróbio não, né? A fermentação acontece em ambiente anaeróbio. Então, nesse caso, é a alternativa D, né, gente? Né? São bactérias que realizam a oxidação parcial, né, da glicose no citosol, no citoplasma, em ambiente anaeróbio. Correto? Então vamos de questão 44. Bom, a chamada árvore da vida, uma das ideias mais poderosas da biologia moderna, remonta de rabiscos feitos por Darwin. Meu Deus, cadê o Darwin? Aparece aí, o Darwin aí, beleza aí, Darwin? Ah, o Darwin, o pai do evolucionismo, né? Então tá bom, né? Olha o rabisco aqui, os rabiscos feitos por Darwin, né? Cada espécie moderna seria o produto de infindas bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual há uma ideia de como foram surgindo os seres vivos. A figura ilustra um dos rabiscos feitos por Darwin. Né? Parecem uns cladogramas, não é isso? Que a gente faz aí na biologia moderna, não é? No rabisco de Darwin, as bifurcações. Aqui bifurcação, essas aqui, tá vendo aqui? Esses pontinhos aqui, esses nós aqui, ó. Essas bifurcações, né? Ou ramos, surgem de um nó, tá vendo aqui, ó? Nó. Então, por exemplo, aqui, ó, nozinho aqui, ó, aqui tem um nó aqui tem outro nó aqui. E aí vem as bifurcações, bifurcação, aqui tem uma bifurcação, aqui tem uma outra, não é? Então, tá bom. E cada um dos nós, o que significa o nó? Né? Você lembra? Quer dizer que tem aqui o Zezinho A aqui, ó, certo? E aqui o Zezinho B. E aqui, digamos que tem aqui, por exemplo, um nó. Né? Vou fazer um nó aqui, ó. Um nó aqui, ó. O que significa esse nó? Significa que A e B tiveram o quê? Um ancestral comum. É ou não é? Certo? Então, respondendo aí a pergunta, a gente poderia falar que esse nó representa um ancestral comum a mais de uma espécie, correto? Opa, questão 45, vamos ver o que diz o texto aqui na questão 45. O Senado Federal aprovou em 24/6/2020 um projeto de lei que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. O secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura da CPEC, Diogo McGordy, né, destaca a importância da aprovação do novo marco regulatório para os brasileiros em 4 pilares, o da saúde pública, o ambiental, o econômico e o financeiro. Estamos falando de até 6 mil recém-nascidos, meu Deus, é bastante gente, hein? 6 mil recém-nascidos que morrem vítimas de doenças decorrentes da falta de saneamento básico, hein? É grave, hein? São mais de 100 milhões de brasileiros, muita gente que atualmente não tem acesso à rede de esgoto. Que vergonha, hein, gente? Explica o secretário. Bom, aí diz o texto aqui, a falta de saneamento básico em muitas cidades brasileiras está relacionada à transmissão de diversas doenças, entre as quais estão, vamos ver então quais são essas doenças, né? Leishmaniose, opa, já está errado, leishmaniose não pode ser, leishmaniose se pega através da picada do mosquito palha. Doença de Chagas, não, doença de Chagas através das fezes do barbeiro contaminado, né?
Filariose. Filariose é elefantíase. Se pega através da picada do mosquito Culex, né? Não tem a ver com falta de saneamento básico, né? Não tem a ver com, por exemplo, transmissão através de água contaminada, alimentos contaminados, nada disso, né? Febre amarela. Febre amarela não. Febre amarela é transmitida pela picada do mosquito hemagogos, né? É que tem a febre amarela silvestre, que se adquire através da picada ou dos sabetes ou do hemagogos, né? E a febre amarela urbana, que é muito rara, através da picada do Aedes aegypti. Mas o item E promete, hein? Amebíase. Amebíase tem a ver com o quê? Como é que se transmite a amebíase? Através da ingestão de alimento ou água contaminado com cistos da entamoeba histolítica. Esquistossomose. Esquistossomose tem a ver com água contaminada, né? É a doença do caramujo, né? Então, se naquela água contaminada tiver, por exemplo, as larvas cercária, né, do Esquistossoma mansoni, elas podem penetrar pela pele e a pessoa então adquire a esquistossomose. E cólera, uma doença bacteriana, também se pega através da ingestão de água ou alimento contaminado com o Vibrio cholerae, né? Então, sem dúvida, tem a ver com o quê? Tem a ver com o E, alternativa E. Essas são doenças transmitidas pela falta de saneamento básico, correto? Então, questão 46. No quadro, os números de 1 a 3 representam tipos de células encontrados em diferentes seres vivos. O sinal positivo e negativo indicam, respectivamente, presença e ausência de algumas estruturas celulares. Legal, quer dizer que você tem 3 indivíduos aqui, ó, 1, 2, 3, né? Nós vamos ter que adivinhar quem são esses 3 indivíduos. O indivíduo número 1 ali apresenta a parede celular, envoltório nuclear, ribossomo, mitocôndria, mas não tem centríolo. Ele é um eucarionte, ó, ele apresenta a carioteca, envoltório nuclear, não tem centríolo, né? Tá com cara de ser um vegetal, hein? O vegetal ele tem a ver com essas características, hein? Número 2, não tem parede celular, mas tem o resto. Ele tem carioteca, eucarionte, tem ribossomos, mitocôndria, centríolo. Poderia ser um animal aqui, hein? Os animais não apresentam células com parede celular, né? E o 3? O 3 tem parede celular? Não, tem envoltório nuclear. Bingo! Só pode ser um procarionte, hein? Olha aqui, um procarionte, hein? Cara de bactéria, hein? Ribossomo, tem ribossomo. Não tem mitocôndria, aí, ó, tá vendo? E também não tem centríolo. Certo? Ou seja, 1, 2 e 3 pertencem respectivamente a quais seres vivos? Se a gente olhar aqui as alternativas, faz mais sentido a gente colocar a alternativa B, não é? Olha lá, ó, o indivíduo 1 é uma planta, exemplo, a goiabeira. O indivíduo 2 é um animal, exemplo, o anfióxo, né? O anfióxo é um animal. E o número 3 é um indivíduo procarionte, pode ser uma bactéria, ou uma árquea, uma arqueia, né? Como está indicando aqui na alternativa B, certo? Opa, uma questão de genética, questão 47, um heredograma, olha só que legal, hein? Na genealogia a seguir, Valmir, esse aqui, ó, esse rosinho aqui é o Valmir, apresenta uma doença rara, vamos até anotar isso daqui, é uma doença rara, hein? Determinada por um alelo cuja herança está ligada ao sexo. Em outras palavras, é uma herança ligada ao cromossomo X. Certo ou não? É uma herança ligada ao sexo e é uma doença rara, né? Tá, e dando mais uma olhadinha, né? Bom, o Valdir, eu tenho que descobrir agora se isso daí é uma herança ligada ao sexo dominante ou recessiva. Que é herança ligada ao sexo, a gente já descobriu. Se fosse uma doença dominante, né? Por exemplo, se fosse aqui um X-azão, ó, por exemplo, aqui, ó, certo? Ou seja, se o Valmir aqui, ó, fosse um X-azão Y, todas as filhas do Valmir nasceriam com essa doença, né? Por exemplo, a Neide aqui, obrigatoriamente também deveria ser pintada de rosinha, mas não é o que está acontecendo, né? A Neide nasceu normal, então eu já posso excluir, vou até apagar,
Vamos apagar aqui, ó, né? Posso já excluir, né? Quer dizer, eu já acabo de descobrir aqui, certo? Que trata-se de uma herança ligada ao sexo recessiva, né? Então, se a gente for colocar aqui, por exemplo, os genótipos provisórios aí do Valmir, eu poderia falar que ele é um XAzinho Y. A Nair é normal. Então, a gente vai tratar a Nair como XAzão. Como a doença é muito rara, né? É muito provável que a Nair ela seja XAzão, XAzão. Tá bom. Os filhos de Valmir e Nair, a Neide, todo mundo aqui é normal, né? Todo mundo aqui é normal, né? Então a Neide, por exemplo, então eu já sei que a Neide ela vai obrigatoriamente herdar um XAzinho do pai dela, mas como ela é normal, ela herdou um XAzão da mãe dela, então ela é XAzão, XAzinho, né? Então tá bom, ou seja, o genótipo dos outros indivíduos podem ser achados dessa maneira. A Neide pode, com certeza, aliás, 100% de certeza, que a Neide, ela herdou o XAzinho do Valmir, né? Agora, a Cíntia aqui, ó, tá vendo a Cíntia? A Cíntia, ela vai herdar um XAzão do Silvio, que é normal também, então ele é XAzão izinho. Então, XAzão ela herdou com certeza do Silvio, por isso que ela é normal. Mas ela tem uma possibilidade aqui, ó, 50% de chances de receber o XAzinho da Neide. Ela pode ser XAzão, XAzão ou XAzão, XAzinho. Então a Cíntia tem 50% de chances de ser XAzão, XAzinho, né? E a Eva, que é filha da Cíntia, também pode ser XAzão, XAzinho. Pode ser XAzão, XAzão ou XAzão, XAzinho. E a pergunta é exatamente isso. Vamos olhar aqui o enunciado. Ó, as probabilidades de Cíntia. Cadê a Cíntia? Marca a Cíntia aí para mim. Vamos lá marcar a Cíntia. Você, Cíntia, aqui, ó. Cíntia, você. Né? A probabilidade de Alana. Cadê a Alana? Alana, você. E Eva, você. Serem portadores do mesmo alelo que determina a doença do Valmir, ou seja, o XAzinho, são respectivamente de... Então, vamos lá. Bom, primeiro... Cíntia, a Cíntia 50%, né? Ela tem 50% de chance de ser, vou até colocar aqui, ó, né? Cíntia, você tem 50%, meio, 50% de chance de ter recebido o XAzinho do Valmir, certo? Alana é 0%. Você não tem probabilidade de ter herdado o XAzinho, porque a doença é muito rara. Então, como é uma doença muito rara, a gente só vai encarar aqui que só o XAzinho aqui, só o Valmir tem, né? O Tony aqui, por exemplo, ele herdou do pai dele o Y, né? Ele não herdou aqui o XAzinho, né? Então, obrigatoriamente, ele vai ser XAzão Y, porque ele é normal. E esse XAzão aqui, ele herdou da mãe dele, ele não tem XAzinho. Ninguém da parte aqui do Tony aqui, por exemplo, nem da Miriam, por exemplo, vai ter lá o XAzinho, né? Então, a Alana é 0. E a Eva? A Eva, ela tem chance sim de ser um XAzão, XAzinho. Existe sim uma possibilidade. Para ela ser XAzão, XAzinho, primeiro, a Cíntia tem que também ser XAzão, XAzinho. Qual que é a probabilidade da Cíntia ser XAzão, XAzinho? Meio. Tá. E aí, nesse caso, qual que é a probabilidade da Eva herdar, se a Cíntia for XAzão, XAzinho? Qual que é a probabilidade da Eva herdar o XAzinho? Meio também. Então, vai ficar meio vezes meio. Meio vezes meio é 1/4. 1/4, 1/4. Né? Ou seja, 25%. Né? Ou seja, a probabilidade desses indivíduos, né, herdarem o XAzinho, né, que é o gene portador aí do alelo que condiciona a doença do Valmir, né, na Cíntia é de 50%, na Alana é de 0% e na Eva é de 25%. Nossa, para tudo, um néfron, olha que legal, um néfron, aquelas estruturas encontradas nos rins, não é isso? Muito bem, na figura, as letras U, W, X, Y e Z indicam
alguma das principais regiões que integram o néfron humano, né? Então a X aqui é a cápsula de Bowman, não é isso? O Y aqui, ó, bem perto da cápsula, esse daqui é o tubo contorcido proximal, né? O U aqui é a alça de Henle, né? A alça néfrica, tá certo? Um pouquinho mais afastado aqui, ó, o W, tá vendo aqui o W? É o tubo contorcido distal. E lá no finalzinho já tem aqui o ducto ou tubo coletor. Aqui já tem urina, né? Aqui nessa região aqui já se formou a urina, depois de passar aí por todos os processos que acontecem no néfron, né? No néfron aqui na cápsula acontece a filtração, né? Algumas moléculas que estão aqui no sangue, né? Do glomérulo, aqui é o glomérulo, né? O glomérulo renal, né? Então, por pressão sanguínea, a pressão sanguínea é muito grande, moléculas de baixo peso molecular, pequenininhas, né? Elas saem do sangue e entram na cápsula e vai formar aqui o filtrado glomerular, né? Então, repara que é por pressão, a pressão sanguínea empurra essas moléculas para cá. Aí, à medida, né, que o filtrado glomerular ele passa por essas outras regiões do néfron, vai acontecer o segundo processo, que é a reabsorção, né? Algumas moléculas de baixo peso molecular, por exemplo, glicose, aminoácido, são reabsorvidos por transporte ativo, glicose, aminoácidos, sais minerais, vitaminas, né? E a água é reabsorvida por osmose, que é um transporte passivo, né? Então, ao longo aqui do néfron vai acontecendo o processo de reabsorção, né? E uma outra coisa interessante é que esse processo de reabsorção é mediado por hormônios, né? Principalmente pelo ADH. O ADH, né, que é o hormônio antidiurético. Você lembra lá do hormônio antidiurético, o ADH? O ADH ele age, é um hormônio produzido pelo hipotálamo. Do hipotálamo esse hormônio ele é armazenado na neurohipófise e depois a neurohipófise ela secreta esse hormônio na corrente sanguínea em determinadas ocasiões, né? Mas o ADH, o que ele faz? Você lembra? Ele tem a ver com a reabsorção de água, ele aumenta a reabsorção de água. Principalmente ele age aqui, ó, no tubo contorcido distal e no tubo coletor, né? Então ele aumenta a reabsorção de água nessas regiões aí do néfron. Certo? Mas vamos ver então, ó, considerando a fisiologia do néfron de uma pessoa saudável, na região Z, quem que é a região Z? É o ducto coletor, o tubo coletor. Ocorre reabsorção de grande quantidade de água para o sangue, sim. Facilitada pela ação do hormônio produzido pelo hipotálamo, ADH. Sim, é isso mesmo, alternativa A, isso mesmo, né? Professor, não pode ser a B, ó, em Y, cadê o Y? Ó, o Y está aqui, professor, ele é aqui, ó, tubo contorcido proximal. Em Y existem as mesmas substâncias que são encontradas no plasma sanguíneo, como proteínas. Não tem, não. Proteína não é filtrada, né? Você pode ter aminoácido, mas não proteína. Então a B é inviável. Letra C, em X, cadê o X? A cápsula aqui, né? Ocorre filtração glomerular que depende da diferença de pressão osmótica entre as artérias e a cápsula. Não é por osmose, não, né? A filtração ela aconteceu devido à grande pressão sanguínea, né? A grande pressão sanguínea forçou, ela empurrou as moléculas de baixo peso molecular do glomérulo para o interior da cápsula, né? Então a C é inviável. Letra D, em U, cadê o U? U aqui, a alça néfrica, ocorre reabsorção de sais minerais, pode ser, de glicose, aminoácido, de ureia não. E água por transporte ativo. A água também não, nem ureia nem água são reabsorvidos por transporte ativo, né? A água é até reabsorvida por osmose, mas não é transporte ativo. Então, letra D, inviável. Em W, cadê o W? Lá no finalzinho do néfron, aqui no tubo contorcido distal, né? Existem substâncias como íons e os elementos figurados do sangue. Não tem, não. O elemento figurado do sangue é hemácia, leucócito, né? Não tem aqui, por exemplo, no finalzinho aqui quase aqui, quando o filtrado glomerular já se transformando em urina. Aliás, em nenhum momento, né, dos fluidos que percorrem, né, o néfron, você vai ter elementos figurados, porque os elementos figurados eles não foram filtrados lá na cápsula. Certo? Então, a melhor alternativa é a alternativa A.
Questão 49, olha lá, hein? Uma questão que está mostrando aí um gráfico com a quantidade de DNA, hein? Será que tem alguma coisa a ver com divisão celular? Tá com cara, hein? Vamos ver então. Analise o gráfico que ilustra a variação na quantidade de DNA que ocorre no núcleo de uma célula germinativa. Bom, as células germinativas, né? Elas dão origem aos gametas, né? E dão origem aos gametas, uma parte lá do processo ocorre por meiose, né? O gráfico aqui está mostrando a variação da quantidade de DNA, né? Começou com X, tá vendo aqui, ó? Começou com X, né? Onde eu vou colocar aqui uma bolinha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é intérfase, tá vendo? Aqui é intérfase, tá com cara de ser G1 da intérfase, S da intérfase, G2 da intérfase, aí começou a meiose. Meiose. Então vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Completou aqui a primeira divisão da meiose. Depois vem a meiose 2 aqui, ó, né? Vem a meiose 2, aí vem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Ou seja, tem relação com a meiose. Lembra da meiose? Né? A meiose é quando tem uma célula 2N, ela completa a meiose 1, forma duas células haploide N, com metade do número de cromossomos. Depois, cada uma delas faz a meiose 2, forma mais duas células. Resumo da ópera, uma célula 2N gera 4 células N. Isso é meiose, né? E o gráfico tem a ver com isso. Bom, mas, afinal de contas, vamos ler o enunciado. Suponha que no tempo inicial essa célula receba uma substância chamada de colchicina, bem famosa essa tal de colchicina, né? Que se liga aos microtúbulos, prejudicando a sua formação. Não vai ter a formação daquele fuso, do fuso meiótico, né? Por causa desse defeito, é muito provável que essa célula consiga atingir o período indicado por... Bom, se colocar a colchicina nessas células elas não vão conseguir formar o fuso mitótico, então elas vão ficar paralisadas aonde? Na metáfase. Na metáfase, por exemplo, o processo é encerrado, ou seja, na metáfase 1, né? Então tá bom, ou seja, né, antes de completar a primeira divisão da meiose, o processo já é interrompido. E aonde que está a metáfase 1? A metáfase 1 está por aqui, ó, nessa região aqui, ó, do gráfico, né? Região número 3, ó. Certo? Então ela vai atingir no máximo, né? O tempo 3 que está mostrando aí no gráfico, certo? E terminamos aí o vestibular com a questão 50, que tem a ver com hormônios vegetais, hein? Olha só, né? O amadurecimento dos frutos é desencadeado por uma série de eventos fisiológicos, como a participação de hormônios e enzimas. Existem frutos que amadurecem somente quando estão ligados à planta-mãe, e há frutos que podem amadurecer após a colheita e apodrecem rapidamente. Para retardar o amadurecimento e evitar a perda de frutos, o ideal é mantê-lo em recipientes. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, amadurecimento do fruto tem a ver com um hormônio chamado do quê? De etileno. Aliás, falando nisso, está aí a página do Planeta Bio, mostrando, por exemplo, aí os principais hormônios encontrados nos vegetais, né? Então, tá bom, ó o etileno aqui, ó, tá vendo? E o amadurecimento do fruto tem a ver com o etileno. As células, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão sintetizando o etileno, né? Principalmente assim as partes um pouco mais velhas da planta, frutos maduros, por exemplo, ou quando eles estão amadurecendo, suas células começam a liberar bastante etileno, que é um hormônio gasoso, né? Mas isso depende do quê? Do metabolismo celular. O etileno ele provém ele é produzido a partir de reações metabólicas, né? Como é que eu posso retardar a produção de etileno? Diminuindo o metabolismo. E como é que eu posso diminuir o metabolismo? Diminuindo a temperatura. Se diminuir a temperatura, as reações enzimáticas elas se tornam menores ou mais lentas. Portanto, eu vou ter
ou a planta, nesse caso, produzirá menos etileno. Produzindo menos etileno, o processo de amadurecimento ele ocorre de uma maneira mais lenta, né? Portanto, a melhor alternativa a se indicar nesse caso seria com baixa temperatura para inibir a produção do gás etileno. Certo, gentinha? Um beijão para você, usuário Planeta Bio, vestibulando da FAMERP. Tchau, tchau.